E seguinte, ó, pra gente seguir aqui e mudar de assunto, tá? Bora falar aqui sobre mercado da bola, porque temos notícias aí sobre isso, que é o seguinte. São Paulo tem um garoto aí na base, no Sub-17, tá? Que é o Lucas Miranda, que é filho do Miranda, né, zagueiro, ídolo aí do São Paulo, e já tem times aí da Europa de olho no garoto, tá? Tá aí, ó. Segundo Alexander Vieira, clubes da Europa monitoram Lucas Miranda, joia do Sub-17 do São Paulo. O São Paulo recebeu recentemente sondagem de dois gigantes do futebol europeu pelo Lucas Miranda, que é destaque da equipe do Sub-17 e filho do ex-zagueiro Miranda. Segundo a apuração, tanto a Inter de Milão quanto o Atlético de Madrid buscaram informações sobre o jovem atleta, que é considerado uma das maiores promessas das categorias de base do São Paulo. As sondagens foram apenas consultas iniciais e não chegou a uma proposta formal. Ainda assim, reforçam a atenção do mercado internacional e de desenvolvimento do jogador em Cotia. Então tá aí o filho do Miranda já recebendo consultas, né, sondagem aí do Atlético de Madrid e também da Inter de Milão. Não chegou uma proposta, foi mais uma sondagem aí e tudo mais. Internamente, o Lucas Miranda é visto como um atleta de grande potencial e faz parte do grupo de jovens acompanhados de perto pelo departamento de futebol. A expectativa do clube é seguir o processo de formação do atleta antes de discutir qualquer possibilidade de transferência. A tradição de base do São Paulo é histórico e familiar, algo que contribui para o interesse do futebol europeu. Filho de Miranda, ídolo do clube e ex-defensor da seleção brasileira, Lucas vem construindo o seu próprio caminho nas categorias inferiores do São Paulo. Verdade, né? Agora que eu parei a pensar, né? Inter de Milão e Atlético de Madrid fizeram consultas por ele, os dois times que o Miranda jogou na Europa, né? Tanto na Inter de Milão quanto no Atlético de Madrid. Já não sei até que ponto uma coisa tem a ver com a outra, mas são os dois times que o Miranda jogou aí na Europa, né? Mas está aí, é um garoto que chama muita atenção, né, na base do São Paulo, seleção brasileira de base aí, filho do Miranda. Se jogar um pouquinho do que o pai jogou, já vai estar excelente, né? O garoto realmente aí chama bastante atenção na equipe Sub-17 do São Paulo, né? Vários jogos do Sub-20 eu acompanho, tá? Eu gosto de acompanhar ali a base do São Paulo Sub-20. Sub-17 já não consigo acompanhar tanto, tá? Então não tenho uma opinião aí sobre o jogador, né? Os jogos de base que eu acompanho mais do Sub-20, então ele tá no 17, então não tenho nenhuma percepção, né, sobre o garoto aí, mas pelo que tem de informação, de relatos, né, cara, que ele realmente é muito, muito bom, né? Que é um garoto aí que é uma das principais joias que o São Paulo tem aí na sua categoria, que é Sub-17, né? Enfim, cara, assim, é complicado, né? Porque a gente sempre vê aí, na grande maioria, jogadores aí da base subirem para o time de cima, jogar meia dúzia de jogos e ser vendido. Muitos é vendido aí sem nem sequer jogar pelo time de cima, como é o caso do Ângelo, né? Que daqui a pouco está indo já para o time lá da França, que o São Paulo doou ele de graça no passado, né? Só está esperando completar 18 anos, que é quando ele pode ir jogar na Europa. Então é complicado, é muito raro tu ver casos que os jogadores conseguem aí render minimamente esportivamente, né, jogando, entregando no campo, para depois ser vendido, como por exemplo foi o caso do Beraldo, né? O Beraldo realmente, jogou no São Paulo, foi importante em conquista e título da Copa do Brasil, depois foi vendido, né? Uma sensação ali de que, cara, o trabalho com o Beraldo foi bem feito, né? No sentido dele ter jogado, ter dado certo e ter sido vendido, né? O Gabriel Sara mesmo jogou um tempão no time de cima, né? Até ser vendido lá para o time da Inglaterra, que o São Paulo vendeu, que foi o Norwich, né? Só que esses casos são exceções, né? Tu vê ano passado aí o Lucas Beraldo, o Lucas Ferreira, meia dúzia de jogos, foi embora. O William Gomes jogou lá 20 jogos, foi embora. Henrique Carlos, então, meu Deus, né? Os caras não.
entram em campo e são vendidos no outro dia. Desse jeito, aí, né, o que é bastante complicado, tá? Bom, já que a gente tá falando aí sobre cria de Cotia, bora falar do Yang, tá? Vamos falar do Yang aí, que jogou alguns jogos no time de cima ano passado, mas não convenceu a diretoria, tanto que o São Paulo foi lá e buscou o Carlos Coronel para ser o reserva do Rafael em 2026. Segundo Alexandre Vieira, o staff do goleiro Yang tem conversado com alguns clubes do futebol europeu para assinar um pré-contrato agora no meio do ano. A saída de Yang, mediante uma compensação financeira, já no meio do ano não está descartada. A gente até comentou sobre o Yang outro dia, né, o contrato dele está acabando aí, e fica essa questão, né, se o São Paulo vai conseguir alguma compensação por ele no mercado, se vai deixar sair de graça. Aí eu já até comentei que eu acho que a avaliação em cima do Yang, que ele não serve, ou qualquer coisa do tipo, eu acho que é precoce, porque ele jogou muito pouco ano passado. Tá? A Gabriel tomou 7 do Fluminense, meu filho. Ninguém toma 7 gols de um time por causa do goleiro. Eu nunca vi um time tomar 7 gols por causa do goleiro. Nunca vi isso na minha vida. Tá? Claro que ele tem culpa porque ele era o goleiro que estava no jogo, né, era o responsável ali. Porém, eu nunca vi um time perder de 7 por conta do goleiro. Né? Todo mundo jogou pra cacete, só o goleiro que foi mal. Né? Então, calma aí. Então, acho bem precoce, tá? E eu falo isso porque no começo do ano, quando estava ali começando a pré-temporada, as informações eram essas. São Paulo vai buscar um goleiro porque não confia, porque o Yang não passa segurança. Essa era a informação. Eu lembro muito bem. Entendeu? Então, essa avaliação, esse crivo definitivo de que ele não serve, que não passa confiança, acho muito precoce. Acho que a gente tinha que ter um pouco mais aí, né, de jogos, né, dar mais minutos para ele, para a gente poder realmente ter uma avaliação aí mais definitiva do Yang. Eu acho que nessa situação atual, o ideal era renovar o contrato dele e, consequentemente, emprestar, para ele ganhar minutos, experiência, né, amadurecer em outro time e depois voltar para o São Paulo com um pouco mais de experiência. Eu acho que era o ideal, porque renovar, porque ele é um garoto promissor, tá? Eu acho ele promissor, tem talento, tem uma envergadura gigantesca, é um cara muito, muito alto, então eu acho que é um goleiro que valeria muito a pena se renovar o contrato dele e depois emprestar, para ele ganhar a rodagem do time. Mas assim, pelas informações que tem, é bem mais provável ele ser negociado já agora no meio do ano, né, para o São Paulo não perder de graça, do que o São Paulo renovar. Não saiu nem informação sobre renovação de contrato de fato aí do Yang, então me parece bem claro aí que ele vai deixar o São Paulo na janela do meio do ano. Agora a questão é se vai ter uma compensação financeira ou não, né? Porque, como o Alexandre Oliveira colocou aqui, o staff já está conversando com clubes da Europa para assinar um pré-contrato. Ele assina um pré-contrato agora em julho, né, que é quando pode assinar. Aí no final do ano, né, acaba a temporada, ele vai se apresentar esse time dele. É isso. E para o São Paulo não perder de graça, o Alexandre Oliveira botou aqui, a saída de Yang, mediante uma compensação financeira já no meio do ano, não está descartada, porque pode perder o cara de graça se ele assinar um pré-contrato. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer na janela do meio do ano. Eu acho uma pena, cara, porque, sei lá, depois o cara briga. Sim, não quer dizer que o cara vai dar certo, né? Gabriel, se o cara der errado, pode dar errado, irmão, faz parte. Só que se ele der errado, é um jogador da base, jovem, que você apostou e que não tem um salário gigantesco, né? E se for para outro lugar explodir aí? O prejuízo é muito maior do que ter o cara aqui, né? Então, eu acho um erro deixar ele sair de graça assim, sinceramente. Acho que tinha que renovar o contrato dele, mas vamos ver o que o São Paulo vai fazer aí, né? E outro ponto que é importante, o Yang até jogando no passado, nas oportunidades que ele teve em 2025, ele estava não sei quantos anos sem jogar, tanto no time de cima, né, que nunca tinha jogado, tanto na base. Ele não jogava nem na base, tá? Ele estava anos e anos sem saber o que é jogar, tá? Base e profissional. Só estava treinando. Aí, do nada, surgiu a oportunidade. Foi até bem no jogo contra o Santos, contra o Fluminense nem tanto, né? Então, por isso que eu acho aí bem precoce essa avaliação de que ele não serve ou que não passa confiança. Minha visão, pelo menos, né?